noite. Ontem nós falamos sobre idolatria, mas também sobre oração, né? Então qualquer um desses estaria certo, né? Mas que bom você veio, ainda mais nesse dia que ontem à noite alguém deixou a geladeira ligada, né? Refrigerou tudo, tá mais fresquinho, nevou, né, no sul do Brasil, e a gente aqui, né, só na expectativa de ver a neve. Se caísse aqui, a gente estava lascado, né? Tinha nem roupa para esse evento. Nem roupa para esse evento. Esse parece que eu vim para frio. Eu estou vindo para frio, parece. E que bom que você escolheu vir aqui, né? Para a casa de Deus, mesmo nesse frio. Colocou um casaquinho, né? E vieram. Hoje eu não vou demorar muito, eu vou ser um pouco mais breve. Então, por isso, vamos direto ao ponto, né? Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, neste momento iremos estudar a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, nos dando a compreensão da Tua verdade, Pai. Nos ajude a tirar lições preciosas do capítulo que vamos estudar hoje. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esther, capítulo 6. Já abra sua Bíblia. Já oramos para que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver o capítulo 6. Amanhã vamos ver o 7 e o 8. E no sábado pela manhã, o 9 e o 10. E assim vamos finalizar o livro de Esther, né? Compreendendo um pouquinho mais sobre a história dessa mulher. Esther capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte: Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que lhe trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem por prazer de honrar? E Amã pensou consigo mesmo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Verso 7. Por isso respondeu ao rei: o homem que o rei tem prazer de honrar ordena que traga um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça, ou a coroa do rei na cabeça. E em seguida sejam o manto, o cavalo confiados a um dos seus príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduzam o cavalo pelas ruas das cidades, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Verso 10. O rei ordenou então Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça o judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Verso 11. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado.
Verso 14: enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas, levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Honra é uma ideia presente em todas as culturas. Você vê, talvez no trabalho, as pessoas querendo honrar o melhor funcionário. É legal quando você vai naqueles fast foods, aí você olha lá na parede, tem a fotinha do funcionário do mês. E algumas empresas têm isso também, né? O funcionário do mês. Ou às vezes podem até honrar o funcionário com uma promoção. Olha, você está tendo um desempenho tão bom que você vai ser promovido. Eu estava assistindo um programa que passou um tempo atrás, que era sobre o chefe da empresa. Ele se veste como um trabalhador e vai trabalhar e ver o que as pessoas falam sobre ele, como que as pessoas trabalham. E lá, na história que eu vi, eles destacam, né, um ex-drogado que agora estava libertado e que estava trabalhando. Ele fala assim, tudo que eu faço para Deus. E no final de todo aquele trajeto, né, deles passar por um funcionário comum, ele chama esses funcionários que ele teve contato e honra eles. Um foi dado uma promoção, a outra ele pagou, a empresa vai pagar 90% da sua faculdade, a outra que estava 3 meses trabalhando recebeu todos os móveis da sua casa e utensílios. E as pessoas gostam de ser honradas e gostam de honrar também. Também na escola, né? Às vezes na escola você tem aquela honra ao mérito, que os melhores jovens se destacam. Às vezes na escola sabatina você tem aquela estrelinha, né, aos melhores estudantes. Na família também, às vezes algumas casas têm um memorial para se lembrar dos feitos daquela pessoa. Na casa da minha avó você chega, tem aquelas fotos em preto e branco ainda, que você nem sabe quem mais é, mas está lá registrado, né, pela honra àquela pessoa. E a sociedade também, o prêmio do Oscar, os cidadãos também, às vezes os vereadores chamam alguns cidadãos destaques, né, para receber a chave da cidade. Então, entre outras questões, a honra é algo presente. E nesse texto também a honra é bem presente. O rei, ele tem uma insônia providencial. A gente vê isso no verso 1 ao 5. Enquanto Amã vai falar com o rei, e se é que você lembra, no capítulo 5, Amã, ele tem todo o poder, toda a glória, toda a riqueza, vários filhos, tudo que ele pode se orgulhar de si. Mas ele olha para Mardoqueu e pensa assim, poxa, eu não tenho tudo. Aquele judeu ainda não se dobra diante de mim, então tem que dar um jeito. Então ele segue os conselhos e, através da sua idolatria, né, ele constrói uma forca bem alta para que fosse matar Mardoqueu. E ele pensa, poxa, o rei já aceitou exterminar todo o povo judeu. Então qual que é a diferença de eu pedir para exterminar apenas um? Então Amã, ele vai diante do rei com essa ideia. E quando ele chega lá, um pouquinho antes, ele não sabia o que estava acontecendo. O rei, ele tem uma insônia, ele não consegue dormir. Então ele pega e pede para os seus servos trazerem um livro que estava registrado os feitos daquele império. Também poderia ter a conta da tesouraria e outras informações também, entre elas algumas crônicas. E uma dessas crônicas, ele lê e ele vê a história de Mordecai. Mordecai que havia denunciado Bigtã e Teres, né? Que estavam tentando matar o rei, estavam conspirando contra o rei. E o que acontece? Ele olha, poxa, mas o que foi feito a esse homem? E ele descobre que foi feito nada. Como assim? Como que o rei vai motivar as pessoas a proteger ele se ele não honra essas pessoas, né? Talvez Mordecai tenha ficado triste ou pensativo, poxa, eu queria tanto ter sido honrado, mas o que ele fez não foi pelo resultado que ele queria, não queria honra. Ele fez porque era o certo a ser feito. Agora a mãe, ele tinha essa fome de querer ser honrado, né? Interessante que quando Mordecai e Ester estão tentando proteger todo o povo, eles não sabem o risco que Mordecai está passando, né? Mordecai, ele poderia ser morto no dia seguinte. Eles sabiam que daqui a alguns meses, em um determinado dia, tinha um decreto para que todos os judeus fossem exterminados.
Mas eles não esperavam isso. Imagina só se Esther acordasse no outro dia vendo Mordecai pendurado naquela forca. Imagina só. E muitas vezes eles estão fazendo a parte deles, mas às vezes o que nós podemos fazer não é o suficiente. Tem coisas maiores que nós não vemos por trás, pelos bastidores acontecendo. Eles querem livrar o povo judeu, mas não sabem que a própria vida dele, de Mordecai, está em risco. Isso nos lembra o Salmo 127, que diz: o Senhor dá enquanto eles dormem. O que isso significa? Muitas vezes, enquanto nós estamos dormindo, Deus está providenciando aquilo que nós precisamos. Às vezes nós temos tantas coisas para fazer, e quando nós dormimos, Deus está cuidando de tudo. Isso nos lembra também sobre Mateus capítulo 6, que fala sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo. E tudo isso Deus tem cuidado, Deus tem providenciado o alimento, as vestes, os recursos. E às vezes a gente fica ansioso, né? Aqui a gente vê um exemplo: Mordecai e Esther fazendo tudo que tinha na mão, mas ainda assim tudo que eles poderiam fazer não era o suficiente. Mas o que falta para completar, Deus faz. Deus trabalha nos bastidores para cuidar de seus filhos. Então, depois de anos, Mordecai acaba recebendo aquela recompensa que ele nem esperava, nem imaginava que ele ia receber. E assim também quando a gente faz o bem, a gente nem sabe quando a gente vai receber esse retorno, mas tem um ditado que o bem sempre volta a gente, né? Tem até alguns vídeos que as pessoas fazem o bem e todo aquele bem vai se multiplicando, vai mudando e depois volta para a própria pessoa. Claro que nós temos aquele ditado, né? Gentileza gera gentileza, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes as pessoas têm um coração duro e na hora nem são gentis com quem é gentil. E no reino de Deus a gente não deve esperar fazer gentileza para receber algo em troca. A gente faz porque a gente já recebeu a graça de Deus. Isso é o que nos motiva, né, a fazer o bem. Nós temos recebido a graça de Deus, então vamos compartilhar a graça também. Sabe, a idolatria traz a vergonha, mas é Deus que traz a honra. Agora nós vamos para a segunda parte do texto, né, versos 6 ao 14. Amã, ele vive por honra, e ele quer ser honrado. Sabe, quando o rei chega para ele e pergunta assim: o que faz a uma pessoa que o rei quer honrar? Ele pensa assim, ele está tão cego, tão enganado, a idolatria enganou tanto ele, que ele pensa: quem que o rei poderia querer honrar senão eu? Eu que sou o segundo do reino dele, né, o maior dos nobres, dos oficiais. Poxa, o rei quer me honrar. E às vezes a gente, com essa idolatria, a gente tem um alto engano de pensar nas coisas em um lugar que não pertence a elas. A idolatria faz isso, né? Ela nos cega. Interessante que o rei deixou uma informação crucial de fora. Você lembra que quando Amã foi falar com o rei, ele deixou uma informação crucial de fora também. Falou assim: olha, rei, tem um povo aí que está atrapalhando o seu reinado, vamos terminar ele. E o rei: olha, faça o que você quiser. Mas agora o rei vai ter com ele, também deixa uma informação crucial de fora. Quem no caso o rei queria honrar, né? Já imagina se ele falasse: não, eu quero honrar Mordecai. O que Amã pensaria? Não, Mordecai é judeu, vamos dar um porquinho para ele, um cofrinho de porquinho. Talvez ele tentaria fazer uma coisa que não seria tão honroso, né? Mas aí no caso ele sugere: não, então traga as vestes do rei, a coroa do rei, o cavalo que o rei monta e um dos príncipes para sair assim, isso é o que o rei quer fazer, isso é o que o rei faz a quem ele quer honrar. Imagina só, ele só queria ser honra, só honra, ser reconhecido, né? Mas no final da história é Deus quem diz quem vai ser honrado, né? E é Mordecai. E aí está lá Amã agora puxando o cavalinho para Mordecai, né? E gritando: isso é o que o rei faz a quem ele quer honrar. Parece que a sorte virou, né? O jogo virou. Amã queria ser honrado e acaba tendo que honrar a Mordecai, né? Olha só. E às vezes a gente passa por essas vergonhas também, né? Então o que acontece aqui? Depois dessas coisas, Amã ele vai para sua casa e Mordecai volta à porta do palácio
e parece que a vida de Mordecai não mudou muita coisa. A diferença fez, ele deu uma volta a cavalo, bem legal isso, né? Às vezes a gente, hoje em dia, para dar uma volta de cavalo, a gente tem que ir até um hotel fazenda, até Santa Branca, alguns lugares assim, e pagar para dar uma voltinha no cavalo, né? Mas, cara, lá era o cavalo do rei. Mas não fez muita diferença para ele. Continua a mesma coisa, ele usou a roupa do rei, ele usou a coroa do rei, todo mundo na cidade viu ele passando, mas não mudou muita coisa. Mordecai está preocupado com o seu povo. Mas essa ação para Amã mudou muita coisa. Antes Mordecai estava de luto pelo seu povo e agora parece que quem está de luto é Amã, né? Está triste, vai para casa, vai conversar com seus amigos, com sua mulher e conta tudo aquilo que tinha acontecido, né? E provavelmente eles presenciaram também. Interessante que Zeres, que antes deu a sugestão para que Amã matasse Mordecai, ela disse uma coisa bem curiosa. Ela disse o seguinte, no verso 13, bem no finalzinho do verso 13: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. Olha só que esposa que renova o ânimo do marido, né? Olha, Mardoqueu, Mordecai, visto que ele é judeu, através dele começou a sua queda, você vai perder, você está arruinado. Interessante que ela fala isso e identifica o fato dele ser judeu, a derrota dele. Talvez ela lembre da questão histórica e lembre de como Deus guiou Israel naquela luta em que Moisés levantou o cajado e o seu exército venceu, né? Talvez ela se lembre de outras histórias também, como Saul, e lembre da nação de Jerusalém como era grandiosa, apesar de ser um pequeno aquela nação, mas era uma nação grandiosa, porque eles tinham Deus. Mas Zeres, ela fala muito mais do que ela sabe. E às vezes a gente fala sobre isso, né? A gente fala sobre Deus sabe de todas as coisas, só que a gente fala mais do que a gente até mesmo acredita, né? Interessante que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz isso. Deus não tem prazer na morte de Amã, de Assuero. Deus quer salvar também. Deus ele quer salvar tanto o oprimido como o opressor. E na Bíblia nós temos histórias de pessoas que eram perseguidores e que se salvaram e passaram a trabalhar em favor de Deus. Você pode lembrar de Paulo. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, foi um dos responsáveis pela morte de Estevão. Estava indo para matar vários judeus com uma permissão dos fariseus, mas em certo momento ele se converte. Na nossa vida também nós olhamos para pessoas que pensamos assim: poxa, essa pessoa não merece uma segunda oportunidade, ela não merece salvação, ela roubou, ela matou, ela estuprou, ela sequestrou, fez tanta coisa ruim, não merece salvação. Mas Deus também ama essa pessoa. Isso nos traz esperança também, porque nós não somos diferentes, nós também somos pecadores, nós também carecemos da graça de Deus. Quando nós olhamos também, vemos Nabucodonosor. Deus também amava Nabucodonosor, mesmo ele sendo responsável pela sitiação de Jerusalém, por toda a desgraça que aconteceu lá, matando os israelitas, né? Tem até o cântico do Salmo 136, se eu não me engano, que as margens do rio da Babilônia, eles choravam, tristes, né? Com saudade de Sião, e fala assim: ó, feliz é quem devolver aquilo que eles fizeram com a gente, lançando seus filhos contra a parede da cidade. É um salmo pesado, né? Mas foi isso que Babilônia fez: lançaram os filhos, as crianças nas paredes, mataram, torturaram. Mas Deus também queria salvar Nabucodonosor. E Daniel, a gente vê isso, Deus constantemente tentando salvar Nabucodonosor. Deus também quer salvar Amã. Deus também quer salvar Assuero e todas essas pessoas. Deus também quer salvar aqueles que estão com a mente, com o pensamento de tentar matar o povo de Deus. Deus ama a todos, mas Ele tem um carinho especial pelo seu povo também. Alguns podem pensar: que diferença faz servir a Deus? Em Malaquias está registrado isso.
O povo está questionando que diferença faz servir a Deus. Porque parece que os ímpios, eles prosperam enquanto nós, seu povo, vamos de mal a pior. E Deus dá uma resposta. Lá em Malaquias, no capítulo 3, a resposta é: eis que está então meu mensageiro, né? Eu enviarei meu mensageiro. Mas antes ele ainda fala: abrirei os livros memoriais diante de mim. Então vocês verão que diferença faz, e que diferença há entre os justos e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não servem. Porque a retribuição final, nós só vamos ver a diferença final de maneira mais nítida nos últimos dias. Quando Cristo vier, aí nós veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. É verdade que quem serve a Deus pode receber a honra aqui, pode viver coisas boas, pode ter experiências incríveis, pode ver um milagre aqui. Mas é verdade também que nem sempre vamos ver o milagre acontecendo. Mas a diferença não quer dizer que não exista diferença entre servir a Deus ou não. Mas é que às vezes a diferença não vai acontecer aqui e agora. A gente começa a ver uma virada na história. Amã tentando exterminar o povo judeu e agora acaba honrando um judeu. Mas ainda há um banquete. E os oficiais do rei aparecem de maneira apressada na casa dele e falam: olha, temos que ir para o banquete. Amã nem conseguiu se recompor, está lá triste ainda por tudo que aconteceu. Acaba de ouvir da sua própria esposa: olha, esse judeu vai ser a sua ruína. E agora ele tem que comparecer diante do rei. E nós também seremos convocados para aparecer diante do rei. Não diante do rei terrestre, mas diante do rei celestial. E talvez não vamos ter tanto tempo para nos prepararmos, assim como Amã. Eles chegaram e falaram: você tem que ir com o rei. Nós também seremos convidados para comparecer diante do rei. E talvez não teremos tanto aquele preparo que nós gostaríamos de ter. Se nós fôssemos diante do rei hoje, do rei Jesus, será que nós iríamos para receber a honra ou para receber a desonra? Honra ou vergonha? Será que nós iríamos para lá para ser reconhecido como pessoas que aceitaram a graça de Cristo, ou para ser visto como aqueles que não aceitaram? Sabe, Deus age com coisas que nós nem imaginamos. Deus age na nossa vida em questões que nós nem pensamos. E a prova disso foi há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, quando a gente nem imaginava, nem existíamos ainda. Romanos 5 vai falar que Deus agiu quando nós ainda éramos pecadores. Nós nem sabíamos, talvez nós nascemos e crescemos sem essa informação. Mas Deus já tinha agido por nós, para nos dar a oportunidade da salvação, para nos dar a oportunidade de estarmos com Ele no seu reino. Sabe, a verdade é que nós somos igual a Amã. Nós somos inimigos de Deus. Nós nascemos em inimizade com Deus. Davi fala que em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, quando ele nasceu, ele já era um pecador. Romanos também fala que nós somos destituídos da graça de Cristo, da glória de Deus. Nós perdemos a imagem quando pecamos. E essa é a verdade, nós somos pecadores. Nós temos essa inimizade contra Deus. É por isso que às vezes é difícil você buscar Ele. É por isso que às vezes é difícil você acordar mais cedo para ler a Bíblia, para fazer uma oração. Por isso é difícil você permanecer o seu dia com a mente em Deus. Porque nós temos essa natureza pecaminosa. Mas Ele fez tudo o possível. Ele fez tudo o que estava nas suas mãos para nos salvar. Sabe, nós queremos ser honrados por Deus, mas será que nós temos dado a glória que Ele merece? Será que nós temos honrado o nome de Deus? Será que nós temos vivido assim como Esther e Mordecai viviam antes, como apenas cristãos nominais, judeus nominais? Ou será que nós estamos sendo de fato cristãos de fato e verdade, cristãos que honram o nome de Deus? Será que nós estamos dando a glória a Ele?
A sorte está virando. Amanhã nós vamos ver o que vai acontecer com a Amã nesse banquete. Mas a questão é o que vai acontecer com nós quando comparecermos diante de Deus. Tem uma música que eu gosto muito e eu adorava quando o Aleph cantava lá na igreja, do Prisma Brasil, que diz assim, que diz: fico imaginando o dia em que eu estiver face a face com meu Deus, sua glória me envolvendo, o que eu vou fazer? Erguer-me em sua presença ou de joelhos dobrarei? Essa música é um cristão que canta e ele imagina ser honrado, mas também terá aqueles que estarão diante da presença do Rei, daquele que deu a vida por eles, mas que vão correr para se esconder, fugir e pedir para que os rochedos caiam em cima deles, porque não vão suportar a presença. Sabe qual que é a diferença entre aqueles que vão se alegrar com a presença de Deus e aqueles que não vão se alegrar, vão temer? A diferença é a intimidade. Aqueles que se alegram com a presença de Deus são pessoas que têm intimidade com Deus, que passaram o tempo orando e lendo a sua palavra e aceitando a graça que Ele concede. Você pode ter sido um perseguidor, você pode ter sido um dos maiores pecadores, mas isso não é desculpa para você temer a vida dele, porque Deus veio para salvar os perdidos. Deus veio para buscar aqueles que estavam longe dele. E nós, como inimigos de Deus, nós estávamos longe. E Deus nos convida mais uma vez nessa noite a voltarmos para a sua presença, a nos entregarmos mais uma vez a Ele, a honrarmos e sermos cristãos de fato e verdade, para que Ele seja honrado, para que as outras pessoas também possam conhecer esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Vamos fazer mais uma oração? Assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, é verdade que muitas vezes queremos ser honrados por Ti, porque pensamos que por virmos à igreja, por usarmos uma boa roupa, por talvez ser vegetariano, ou outras coisas que podemos fazer, por usar da caridade, nós merecemos ser honrados por Ti. Mas, Senhor, é o Senhor que merece ser honrado por nós, porque tudo que nós fazemos, nada se compara com o que o Senhor fez conosco. O Senhor nos deu a oportunidade da salvação, entregando Teu Filho Jesus naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter a vida eterna, Pai. É por isso que toda a honra e toda a glória deve ser dada a Ti. Existe um relato muito lindo que diz que quando estivermos na glória contigo, o Senhor colocará uma coroa em cada um dos seus filhos. Mas o relato continua e diz que os anjos verão os seres humanos retirando essas coroas e lançando aos pés de Cristo Jesus, porque nós não merecemos coroas. A coroa que nós merecemos era a coroa de espinhos, era a morte, mas essa o Senhor carregou por nós, para que nós pudéssemos usar essa coroa de ouro. Mas, Senhor, da mesma maneira, talvez de forma prévia daquilo que vai acontecer, que nós queremos presenciar e lançar as nossas coroas também aos Teus pés, nós queremos dar toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, o Teu santo nome seja honrado. Sabe, muitas vezes nós vemos até a igreja porque queremos receber, mas poucas vezes vimos até aqui para entregar. Por isso, nessa noite, queremos entregar a nossa vida a Ti. Entregar ao único Rei que sabe valorizar o nosso coração. A única pessoa que foi capaz de fazer uma entrega verdadeira
sem medir esforços, por amor a nós. Por isso, nos ajude a sair daqui e continuar com esse pensamento e com essa intenção de dar toda a honra e toda a glória a Ti, Pai. Senhor, nós queremos também orar e interceder mais uma vez, primeiramente por todos os Teus filhos, por toda a Tua igreja aqui na terra, Pai, para que eles também possam honrar o Teu santo nome, para que eles não venham envergonhar o título de cristão, mas para que eles possam ser cristãos de fato e verdade. Senhor, de maneira especial, gostaria de colocar em Tuas mãos a equipe do Ano Missão que veio aqui para o Guanabara com o objetivo de abrir essa igreja. Nós conhecemos um pouco deles, mas não sabemos como eles estão hoje. Essa igreja continua honrando o Teu nome, mas que o Senhor possa estar com eles, Pai, guiando e conduzindo seus passos. Não sei onde eles estão, o que estão fazendo, se estão perto ou longe de Ti, mas que o Senhor possa alcançá-los também, Pai. Queremos orar pelos políticos, pelos nossos governantes. Muitas vezes eles estão igual a Amã, pensando apenas na honra e na glória deles, mas que o Senhor, da mesma maneira, possa alcançá-los, Pai. Que eles venham pensar no bem do Seu povo, como representantes do povo. Também oramos, Senhor, pelos Seus filhos que ainda estão longe do Teu caminho, que talvez estão até perseguindo os Teus filhos que estão na Tua casa, e que o Senhor possa alcançar novos Saulos, tornando novos Paulos, alcançando Nabucodonosores, alcançando Assueros, alcançando pessoas, Senhor, para compartilhar da Tua palavra. Mais uma vez pedimos por cada um de nós, continua abençoando cada um de nós, Senhor, porque sabemos que o Senhor age até em questões que nós nem imaginamos. Por isso, desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.